Oi gente, tô de volta com o vídeo prometido sobre as minhas leituras de janeiro. Vou começar com o primeiro livro que eu li esse ano, que coincidentemente a história se passa no ano novo, que é Uma Longa Queda, do Nick Hornby. Pra quem nunca ouviu falar do Nick Hornby, o livro mais famoso que ele escreveu foi Alta Fidelidade, que inclusive foi adaptado para o cinema, com John Cusack. É um filme ótimo, eu acabei vendo o filme antes de ler o livro, mas os dois são bons. E Nick Hornby, ele é famoso pelo humor negro dele, pelo humor meio satírico. É um tipo de humor que nem todo mundo gosta, mas pra quem gosta é um livro que eu recomendo muito, é Alta Fidelidade. Esse Uma Longa Queda, ele oscila entre o humor e o drama. Talvez por causa do tema. Eu vou contar um pouquinho uma história pra vocês. 4 pessoas completamente diferentes se encontram na noite de Ano Novo no Topper's House. Topper's House é um prédio de Londres muito famoso pelo número de suicídios. As pessoas vão para esse prédio justamente porque elas têm certeza de que caindo de lá de cima elas vão morrer. Então essas 4 pessoas, elas se encontram coincidentemente no Topper's House na noite de Ano Novo. E a gente tem aqui 4 pessoas que é um desafio para elas ter qualquer tipo de amizade. Uma adolescente, uma menina adolescente, um jovem que ele tinha uma carreira promissora como músico e acabou não dando certo, um homem já mais velho, um apresentador de televisão famoso que acabou se envolvendo com uma menor, e uma mulher também já mais velha que tem um filho em estado vegetativo. Esses 4 se encontram no Topper's House e eles decidem adiar um pouco mais o suicídio que eles estavam programando. Então eles dizem assim, não, vamos dar uma semana, vamos tentar aqui se relacionar, ver se a gente consegue resolver a vida da gente, e se daqui a uma semana ainda tiver tudo na mesma merda, vamos dizer assim, a gente se mata e tal. E aí você vai acompanhando durante o livro o relacionamento desses 4, que é um relacionamento bem complicado, mas também bem engraçado. E pelo fato de a temática do livro ser o suicídio, é claro que a gente tem aqui alguns momentos mais dramáticos, como não poderia deixar de ser. Porque cada um desses personagens tem uma história muito rica e, lógico, eles têm problemas emocionais graves. É interessante ver como a história deles se desenvolve, a trajetória de cada um deles. E o livro também é muito engraçado. É quase assim, a gente se sente culpado de dar risada de situações que são tão dramáticas, mas que ao mesmo tempo são engraçadas. Mas esse é o talento do Nick Hornby, é transformar situações que em tese não seriam engraçadas em situações engraçadas. Eu gostei muito do livro. Gostei tanto desse livro quanto gostei de Alta Fidelidade, mas pra quem quer ficar só na comédia, talvez seja melhor pegar Alta Fidelidade, porque esse aqui também ele aprofunda um pouco a temática, então em alguns momentos seria um pouco pesado mesmo. Mas foi um livro que eu gostei, recomendo muito. Eu soube que tem um filme, mas eu ainda não assisti, inclusive é com a Toni Collette, que eu gosto muito dela, e com o antigo 007, Pierce Brosnan. São 2 atores que eu gosto, então eu vou tentar assistir o filme. Mas como eu ainda não assisti, não sei dizer pra vocês se tá no mesmo nível do livro. Aí o outro livro que eu li em janeiro de 2015 já, foi Simplesmente Acontece. Eu li pelo Kindle. Mostrei a capa aqui pra vocês. Eu vi na livraria, a capa do livro é essa mesmo. Eu resolvi ler esse livro porque vai sair um filme agora de mesmo nome, Simplesmente Acontece. Eu vi o trailer do filme, achei a história bonitinha, um romance, esses romances assim, bem clássicos de livro, e aí peguei o livro pra ler. É da mesma escritora de PS Eu Te Amo, pra quem já viu o filme, eu já li o livro, se isso diz alguma coisa. Pra mim não dizia, porque eu nem sabia que PS Eu Te Amo era um livro, e eu também nunca li, então pra mim não dizia muita coisa. Foi um livro que eu gostei em parte, assim, a história é boa, os personagens são bons, mas eu não gostei muito da forma como a história é contada, porque são mais de 400 páginas o livro, é um livro bem grande para um romance, e ele é todo escrito na forma de correspondência que eles trocam entre eles, o casal principal da história, e entre os
os personagens principais da história com outras pessoas. Então, você acompanha mensagens de texto, e-mails, e aí você fica sabendo dos sentimentos deles e do que acontece com eles através dessa troca de correspondência. O que me frustrou um pouco, porque acaba que os acontecimentos nunca são narrados assim em detalhes. Você fica esperando, por exemplo, o momento em que eles vão se encontrar, e aí quando eles se encontram, simplesmente vem um e-mail que diz: nossa, foi ótimo o nosso encontro. E aí você, tipo, tá, mas e aí, como é que foi o encontro? Eu quero saber mais detalhes, e isso normalmente não vem. O final também me frustrou um pouquinho. Eu não vou contar o final porque, obviamente, né, seria spoiler. Mas foi um livro que eu gostei dos personagens, gostei da história. Eu acho que se ele tivesse sido escrito de outra forma, eu teria gostado bem mais. Bem mais mesmo. É até possível que eu acabe gostando mais do filme do que eu gostei do livro. O filme vai estrear por agora, eu acho, no cinema. Então, não sei, né? Vamos ver. Aí eu li também Prelúdio à Fundação. Pra quem não sabe, Prelúdio à Fundação, ele é o primeiro livro de uma série de livros que a gente costuma chamar de a trilogia da Fundação. Basicamente, vou tentar explicar para não ficar muito confuso, Isaac Asimov escreveu inicialmente a trilogia da Fundação, que são 3 livros. Ele ganhou muitos prêmios com esses 3 livros, são considerados assim clássicos da ficção científica e são incríveis, eu recomendo para qualquer pessoa. E aí depois ele escreveu mais 2 livros que se passam depois da história que ele contou, e 2 livros que se passam antes da história que ele contou. Prelúdio à Fundação é o primeiro desses livros que se passam antes da história que ele contou inicialmente. Só para contextualizar, para quem não sabe, a Fundação eles chamam, é um tipo de estilo narrativo que eles chamam de space opera. É uma história que se passa no espaço e se passa no futuro. O que acontece? A gente já vive em um universo galáctico em que vários planetas já foram descobertos, a raça humana já se espalhou por todos esses planetas, e isso já acontece tanto no futuro que ninguém nem mais sabe qual foi a origem da raça humana. Eles não sabem mais que a raça humana se originou na Terra. E a Fundação, a história da Fundação é a seguinte: esse Império Galáctico, ele está em decadência, e eles querem evitar que a decadência desse Império Galáctico represente uma perda de conhecimento muito grande. A inspiração de Isaac Asimov, quando ele escreveu a trilogia da Fundação, foi a queda do Império Romano. Então, quando Roma caiu, vieram todos aqueles anos da Idade Média em que o conhecimento se perdeu. E aí, só muito tempo depois, veio o Renascimento, e com o Renascimento, a Antiguidade Clássica e todo o conhecimento até então acumulado foi resgatado. Mas a gente teve essa época que é chamada justamente de a Idade das Trevas, por isso. Então Isaac Asimov pegou essa ideia e trouxe para o espaço. O Império Galáctico está em decadência, em declínio. Ele não quer que o conhecimento até então acumulado pela humanidade se perca. E ele não quer que essa fase de declínio dure tanto tempo. Então ele é desenvolvida uma ciência que é chamada de psicohistória, que é capaz de prever que esse declínio vai acontecer, que medidas podem ser adotadas para minimizar esse declínio, e a Fundação é responsável por juntar todo o conhecimento acumulado pela humanidade para que a fase de declínio seja menor em extensão temporal, vamos dizer assim, e para que o conhecimento não se perca. Essa é a história da Fundação. Como dá para perceber, é uma história que não tem personagens fixos, porque acompanha um grande período de tempo. Na verdade, o protagonista é a própria Fundação. É uma história muito boa, envolve política, envolve ficção científica, envolve novas tecnologias, envolve história. E como é inspirada em alguns episódios históricos verdadeiros, tudo fica bem legal. Então esse Prelúdio à Fundação, ele vai contar um pouquinho da história de Hari Seldon. Hari Seldon foi o cientista que desenvolveu a psicohistória. E a gente acompanha aqui os primeiros anos dele. Quando ele chega na capital do Império, ele ainda é um matemático sem fama nenhuma. Ele apresenta um seminário sobre o que seria a psicohistória, mas ele ainda não tem nenhuma aplicação prática para isso. E aí quando descobrem que
teoricamente seria possível desenvolver a psicohistória. Isso desperta o interesse de alguns grupos, o Imperador, por exemplo, que querem manipular a história a favor deles e ele sofre aqui uma perseguição. Então você acompanha um pouquinho da história dele. Tem um desfecho aqui muito emocionante. As últimas páginas do livro eu engoli, porque realmente foram muito boas. Inclusive, a minha leitura atual já é o livro seguinte, que é Origens da Fundação. Mas como eu ainda não terminei, ainda tô no início, aí eu vou contar pra vocês depois que eu terminar de ler. Mas eu recomendo muito a trilogia da Fundação, mesmo pra quem não gosta de ficção científica, porque é uma ficção científica que é chamada soft, leve. Não exige nenhum conhecimento de ciência e de matemática, porque acaba envolvendo mais ciências sociais, como história. Então é bem mais fácil de acompanhar, mesmo para quem não gosta de ficção. E aí o último livro que eu li em janeiro foi Mary Poppins. Mary Poppins eu comprei essa edição da Kozak aqui, que é pra ser uma bolsa, sabe? Acabei me arrependendo de comprar essa edição aqui. O livro fica assim, sabe? Você tira ele daqui e o livro tá aqui. Me arrependi de ter comprado porque existia outra edição que essa capa aqui, ela já vem aqui por cima. Eu acho isso aqui meio um trambolho, eu não gostei muito de ficar transportando o livro com essa capa solta, mas a forma como o livro é encadernado é bem legal, assim, porque você consegue dobrar sem problema algum, sem estragar o livro. Ele é costurado, tá vendo? O livro é todo ilustrado, é lindo, as ilustrações são muito bonitas. Inclusive, né, eu acho que eu gostei mais das ilustrações do que do livro em si. Vou contar pra vocês, né, eu já tinha assistido, como todo mundo, né, aquele filme da Disney, que é um musical, que Mary Poppins é a pessoa mais maravilhosa do mundo, sabe? Que é a Julie Andrews. Ela lembra um pouquinho a personagem dela também em A Noviça Rebelde. Então é aquela babá, assim, maravilhosa, incrível, que todo mundo queria ter. E a Mary Poppins do livro é completamente diferente. Assim, qual não foi a minha frustração quando eu descobri que essa Mary Poppins aqui do livro não é uma pessoa que eu queria ter como minha babá. Ela é ranzinza, ela é reclamona, ela é excessivamente vaidosa. Assim, só pra dar um exemplo, ela foi levar as duas crianças pra fazer compras, e aí o menino pequeno, acho que ele tem 7 anos, ele fala assim: eu tô cansado, Mary Poppins, a gente não pode parar um pouquinho pra descansar de tanta compra. Aí ela aponta assim pro final da rua e fala: se você quer ir pra casa, vá, quem tá te impedindo? Então Mary Poppins é essa pessoa, sabe? Quando ela acorda de mau humor, ninguém pode falar nada com ela, porque ela fica dando patada nas pessoas. Qualquer vitrine que ela passa, ela tem que se olhar, porque ela é extremamente vaidosa, que ela tá sempre impecável. E, francamente, eu não entendi qual é a fascinação toda que as crianças têm por essa Mary Poppins aqui do livro, porque eu acho ela uma pessoa bem detestável. Eu li que a escritora odiou a adaptação que a Disney fez do livro dela, e eu consegui entender perfeitamente por quê. Consigo entender tanto o lado da escritora, porque realmente são personagens completamente diferentes, e consigo entender o lado da Disney também, de ter preferido colocar Mary Poppins como uma figura simpática, vamos colocar assim, né? Existe aqui um pós-fácil explicando um pouquinho da construção de Mary Poppins. E o que se explica é que Mary Poppins, ela na verdade simboliza a deusa daquela religião cujo foco é a mulher. É como se fosse um arquétipo. Eu vou tentar explicar pra vocês, mas eu não consegui entender muito bem, então vamos lá, né? Mary Poppins tem um pouco de magia. Ela, do mesmo jeito que acontece no filme, ela chega aqui trazida pelo vento. Ela abre o guarda-chuva dela e o vento traz ela pra dentro da casa. E do mesmo jeito ela vai embora também. E ela tem alguns elementos fantasiosos. Então, assim, eu até lembrei do Beco Diagonal de Harry Potter. Tem um momento que ela quer comprar um bolo de gengibre e ela vai comprar numa casa. E a casa, quando eles saem, a casa já não existe mais. Então é aquela mesma ideia do Beco Diagonal. Ela consegue ver a casa,
mas as outras pessoas não conseguem ver a casa. Ela consegue conversar com os animais, mas as outras pessoas não conseguem conversar com os animais. Então, é como se ela enxergasse além do que as outras pessoas enxergam. Então, pelo que eu entendi, a escritora colocou isso como se essa deusa mulher, ela tivesse mais contato com a natureza, com o universo, com o mundo, do que as pessoas normais. E essa deusa mãe, ela tem que ser cultuada justamente por isso. Existem aqui muitos elementos religiosos embutidos na fantasia, mas assim, lógico que para uma criança que está lendo o livro, ela não vai enxergar nada disso. A gente adulto, a gente enxerga algumas coisas. Mas também não vou me atrever aqui a interpretar tudo, porque, né, são indícios que ela coloca no livro. Então foi isso. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Depois eu volto pra contar pra vocês o que é que eu tô lendo esse mês e falar das minhas leituras de fevereiro. Um beijo, tchau!